Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crer já está julgado, porque não crê no Filho único de Deus. Hoje, dia 3 de abril, celebra-se, para a maioria dos cristãos, o que se chama de Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, cuja vida foi dada para nos purificar do pecado original. Bem, eu não sou nenhum teólogo ou algo do tipo, nem sequer tenho alguma formação nesta área. Simplesmente, o que sei sobre o cristianismo, aprendi na catequese da minha paróquia e acompanhando diversos influenciadores católicos ou até padres que ensinam nas redes sociais a história do cristianismo e da Santa Igreja. Mas aqui estou eu, tentando fazer algo parecido, e de uma forma até inusitada, pois vou relacionar a história de Nosso Senhor Jesus com um dos animes mais populares da atualidade. Mas antes de começarmos o vídeo, se você chegou aqui de paraquedas e não é inscrito, eu convido você a se inscrever no canal e deixe seu like, pois isso ajuda bastante aqui no engajamento do meu canal. JoJo's Bizarre Adventure é uma obra do gênero Shonen, publicada pela Shonen Jump a partir do ano de 1987. Essa obra se destacou por ser algo único dentre várias histórias do gênero, apresentando diversas partes, cada uma com um protagonista diferente, e uma narrativa que, embora conecta as demais, ainda assim se mantém singular. Assim, JoJo, aos poucos, se consolidou como um dos mangás mais populares, tanto que, se você compilar todas as páginas já publicadas de todas as partes, chega-se a mais de 25 mil páginas, o que é mais do que o One Piece, ou seja, mais de 1000 capítulos. Dessa forma, entre as mais de 9 partes que esse mangá tem, uma se destaca, sendo quase um consenso entre os fãs como a mais bem desenvolvida e a melhor escrita de todas. Para alguns, isso parece até exagero, mas é fato dizer que a 7ª parte de JoJo é uma das melhores histórias já escritas nos mangás. Explicando de forma resumida e sem spoilers, já que o mangá finalmente teve sua adaptação anunciada e agora está sendo lançada pela Netflix, a parte 7 de JoJo se passa nos Estados Unidos no final do século XIX. Nela, acompanhamos a história de Johnny Joestar, um rapaz com paralisia nas pernas, que conhece um jovem chamado Gyro Zeppelin. Gyro utiliza um aparelho curioso, bolas de aço que giram e que de alguma forma fazem Johnny sentir as suas pernas novamente. A história então segue com os dois viajando pelos Estados Unidos em uma corrida chamada Steel Ball Run, que atravessa o país de costa a costa. Durante essa jornada, eles enfrentam diversos desafios e se deparam com tramas e conspirações que envolvem não apenas o próprio presidente dos Estados Unidos, mas também a história de um homem santo que teria vivido em terras norte-americanas. Mas algo curioso acontece, e é a partir daqui que haverá spoilers. Ao decorrer da trama, uma figura se destaca de maneira significativa, e essa figura se apresenta como Jesus Cristo. Mas como Jesus acabou sendo inserido em uma narrativa tão complexa e bizarra como JoJo? Bom, para responder isso, precisamos voltar um pouco no tempo, a exatamente no ano de 2003, quando o autor da série, Hirohiko Araki, fez uma viagem com seu editor para os Estados Unidos da América, com o objetivo de estudar o local e reunir referências para escrever a nova parte de sua obra, que desta vez se passaria em grande parte no interior do país. Araki viajou por 4 estados da costa oeste estadunidense: Califórnia, Arizona, Utah e Colorado. Cada um desses estados ganha destaque nos primeiros capítulos do mangá. É importante frisar que, durante essa viagem, Araki não estudou apenas o ambiente físico do local, mas também a cultura em si, algo que influenciou bastante na construção da narrativa de Steel Ball Run. Se você já leu a parte 7 de JoJo, sabe que a figura de Jesus apresentada ali é diferente da visão tradicional com a qual estamos acostumados. Para a maioria dos cristãos, Jesus é o Verbo encarnado, ou seja, Deus que se fez homem
para trazer uma nova vida e nos salvar do pecado original, como é dito das Escrituras, por exemplo em João 3,16 e Mateus capítulo 1, versículo 21. Essa visão é tão difundida que até mesmo pessoas de regiões não cristãs têm conhecimento dela. Araki, sendo japonês, se encaixa neste contexto. Ainda assim, ao escrever sobre Jesus em Steel Ball Run, ele apresenta uma abordagem um pouco diferente da narrativa mais conhecida. No mangá, Jesus possui uma história muito semelhante ao dos evangelhos. Ele morre e ressuscita ao terceiro dia, mas, no entanto, após a ressurreição, algo diferente acontece. Em vez de permanecer por 40 dias pregando com seus apóstolos, como na tradição cristã, o mangá descreve a história de um homem santo que, após ressuscitar, viajou para o leste, atravessou a Ásia e cruzou o oceano até chegar às Américas. Ele teria vivido o restante dos seus dias entre os povos nativos americanos. Após sua morte, seu corpo não se decompôs de maneira comum, tornando-se chamado cadáver santo, o conjunto de relíquias multiplicadas com o poder divino imensurável. Se você, assim como eu, percebeu, essa narrativa se assemelha muito a uma religião que surgiu também nos Estados Unidos e que tem sua maioria concentrada no estado de Utah, justamente um dos estados visitados por Araki. Essa religião é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, mais conhecida como os Mormons. Tudo começou no ano de 1820, no estado de Nova York. Durante um período de grande fervor religioso, conhecido como Segundo Grande Despertar, um jovem de 14 anos, Joseph Smith Jr., buscava saber qual denominação cristã era a verdadeira. Na chamada Primavera Visão de 1820, Smith relatou que, ao orar em um bosque, recebeu uma visão de Deus Pai e Jesus Cristo. Segundo ele, foi instruído a não se filiar a nenhuma igreja existente, pois todas teriam se desviado dos ensinamentos originais. 3 anos depois, em 1823, ele afirmou ter sido visitado por um anjo chamado Moroni, que lhe revelou a existência de placas de ouro enterradas em uma colina próxima, contendo o registro de povos antigos que habitavam as Américas, povos que teriam sido visitados por Jesus após a sua ressurreição. Após anos de pregação, Joseph Smith teria recebido essas placas em 1827, iniciado sua tradução, que resultou na publicação do Livro do Mormon em 1830. A obra narra a história de grupos que migraram do Oriente Médio para o continente americano, séculos antes de Cristo, estabelecendo uma nova escritura sagrada que complementaria a Bíblia. Esse é o ponto central que distingue a crença mormon. Eles acreditam que, após a ressurreição, Jesus teria visitado civilizações no continente americano. Segundo o livro de Mormon, ele apareceu a um povo em um local chamado Terra de Abundância. As pessoas ouviram uma voz vinda do céu e viram um homem vestido de branco descendo. Jesus permaneceu com esse povo por alguns dias, permitindo que tocassem suas feridas como prova de sua ressurreição. Durante esse período, ele organizou sua igreja, chamou 12 discípulos e instituiu práticas religiosas que realizou curas, assim como nos relatos de Jerusalém. É interessante perceber que, ao ler a parte 7 de Jojo, torna-se difícil negar que Araki, durante seus estudos nos Estados Unidos, provavelmente teve contato com essa visão religiosa diferente sobre Jesus, algo incomum dentro do cristianismo tradicional, mas que serviu como inspiração para a construção do conceito do cadáver santo, elemento central da narrativa da história. Mesmo que existam diferenças entre a visão mormon e a escrita do mangá, é evidente que Araki se apropriou dessa ideia de que Jesus teria escolhido as Américas como extensão de sua missão. No mínimo, é curioso observar como Araki utilizou essa visão que, para mim,
enquanto católico, é considerada herética, mas que, nas mãos do autor, se transforma em uma ferramenta narrativa extremamente interessante. Reconheço que, dentro do universo de Jojo, essa abordagem funciona de maneira criativa e até mesmo fascinante. Bom pessoal, espero que tenham gostado deste vídeo. Se você não é inscrito, mais uma vez eu lhe convido a se inscrever aqui no canal. E deixe o like, pois isso ajuda bastante no engajamento. E comente aí embaixo, você já leu a parte 7 de Jojo? Você sabia que o Araki se inspirou na religião dos Mormons para criar a figura de Jesus Cristo na parte 7? Se não sabia, também escreva aí embaixo nos comentários. Espero que vocês fiquem com Deus, feliz Páscoa e aproveitem esse feriado santo para viver em santidade. Espero que fiquem com Deus. Beleza. Valeu. E do Espírito Santo. Ensinem a eles o Evangelho e os mandamentos que eu lhes dei. Agora, eu deixarei o mundo novamente e irei até o Pai.